O medo da mudança é normal, todo mundo sente. O problema não é sentir medo, é deixar que ele te paralise. Mudança significa evolução, crescimento, vida em movimento. Se tudo ficasse sempre igual, você estaria preso no mesmo ponto para sempre. O segredo, abrace o desconforto. Não tente evitá-lo. O desconforto é um sinal de que você está saindo do automático e entrando na sua zona de evolução. Seu cérebro quer te manter seguro, mas segurança nem sempre significa felicidade. Pensa nisso, o que é pior? O medo de mudar ou a frustração de nunca ter tentado? Se você não tomar as rédeas, a vida vai decidir por você. E acredite, quando a mudança vem sem aviso, ela dói muito mais. Comece pequeno, um passo por vez. Se jogue no novo aos poucos. Encare o medo como um desafio, não um bloqueio. Ao invés de perguntar, e se der errado, tente e se der certo. O medo nunca vai sumir completamente. Mas você pode aprender a andar com ele do lado sem deixar que ele dirija a sua vida. Então vai com medo mesmo. O novo pode ser assustador, mas é lá que mora a sua melhor versão. E sabe o que é curioso? Muitas vezes o medo da mudança é maior do que a própria mudança. Você sofre por antecipação, imagina 1000 cenários desastrosos, cria monstros na sua cabeça e quando finalmente dá o primeiro passo, percebe que não era tão assustador assim. O problema nunca foi a mudança em si, mas sim a história que você contou para si mesmo sobre ela. E se, ao invés de imaginar o pior, você começasse a visualizar o melhor, se você se concentrasse nas portas que podem se abrir. Porque é assim que funciona. Quando você muda, o mundo muda com você. Novas oportunidades aparecem, novas pessoas cruzam seu caminho, novas possibilidades surgem. Mas nada disso acontece enquanto você estiver parado. Você já reparou que tudo que faz seu coração bater mais forte vem com uma dose de medo? O primeiro dia em um novo emprego, a primeira vez que você disse eu te amo, a primeira viagem para um lugar desconhecido. Sempre há incerteza, sempre há frio na barriga. Mas também há vida, crescimento e histórias inesquecíveis. Então se permita. Se permita errar, se permitir aprender, se permitir recomeçar quantas vezes for necessário. Porque o que realmente destrói uma vida não é a mudança, é a estagnação. E a estagnação, por mais confortável que pareça, é um lugar perigoso. Aos poucos, ela apaga o brilho dos olhos, rouba a curiosidade e transforma os dias em repetições sem cor. A vida deixa de ser uma aventura e vira um roteiro previsível, onde nada surpreende, nada emociona, nada pulsa. Você já sentiu isso? Aquela sensação de estar vivendo no piloto automático, sem entusiasmo, sem novidade? Esse é o preço de evitar a mudança. Mas aqui está o segredo. Toda grande transformação começa com um pequeno ato de coragem. Não precisa ser um salto gigantesco, não precisa ser um movimento radical. Às vezes mudar significa apenas dizer sim para algo novo ou não para algo que já não faz sentido. Significa confiar um pouco mais em si mesmo e dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o caminho todo. E quando você finalmente se permite avançar, algo incrível acontece. Você percebe que é mais forte do que imaginava. Que a mudança não destrói, ela liberta. Que o medo era só um teste, uma barreira invisível que se dissolve assim que você decide atravessá-la. Então olhe para frente, respire fundo e vá, porque a vida não espera e o tempo não volta. E no instante em que você se move, algo dentro de você desperta. É como se de repente o mundo ganhasse novas cores, como se cada passo trouxesse um ar mais leve, uma nova perspectiva. Você percebe que não era o medo que te prendia, mas a ideia de que você não era capaz. E essa ideia, essa sim precisa ser deixada para trás. Porque você já passou por mudanças antes, já superou desafios que pareciam impossíveis, já se reinventou sem perceber. A diferença agora é que você está consciente disso. E quando você toma consciência do seu próprio poder, não há mais volta. A cada dia, um novo pedaço da sua coragem se revela. Você começa a confiar mais em si mesmo, a aceitar que errar faz parte, que o imprevisível nem sempre é um inimigo, mas um convite para crescer. E então, quando olhar para trás, verá que o medo nunca foi tão grande quanto parecia. Ele era apenas um eco do passado, tentando te manter onde era seguro. Mas você não nasceu para viver apenas no seguro, você nasceu para ir além. Ir além significa abrir espaço para o inesperado. Significa se permitir descobrir partes de si que você nem sabia que existiam. Porque é na mudança que você encontra a sua verdadeira força, não na repetição do que já é familiar.
O desconhecido pode assustar, mas também carrega possibilidades que jamais poderiam surgir no território do conforto. Novos encontros, novas paixões por si mesmo. A cada escolha corajosa, você constrói uma versão mais autêntica de quem realmente é. E o mais incrível, um dia, aquilo que parecia impossível se torna parte da sua história. O que antes era um medo paralisante vira apenas um degrau que você superou. Você começa a enxergar desafios com outros olhos, porque já provou para si mesmo que consegue atravessar qualquer tempestade. Então, siga. Mesmo que a estrada não esteja totalmente iluminada, mesmo que as respostas ainda não sejam claras. O importante não é saber exatamente onde vai dar, mas ter a certeza de que ficar parado nunca será a melhor opção. E quando você escolhe seguir em frente, algo mágico acontece. O medo perde a força. Não porque ele desaparece, mas porque você aprende a andar com ele sem se deixar dominar. Ele vira um sussurro distante, não mais uma corrente que te prende. E a cada passo, sua confiança cresce. Você percebe que a incerteza não é um inimigo, mas uma porta aberta para o extraordinário. Que errar não significa falhar, mas aprender. Que todo recomeço é uma chance de escrever uma história melhor. E o mais bonito, você se torna inspiração para os outros. Sua coragem desperta coragem em quem te observa. Seu movimento incentiva outros a saírem da própria zona de conforto. Porque quando alguém vence o medo da mudança, abre caminho para que muitos façam o mesmo. Então, continue. Confie na sua caminhada. O novo pode até ser desconhecido, mas dentro dele está tudo o que você ainda pode ser. E tudo o que você ainda pode ser é maior do que qualquer medo. Porque dentro de você existe uma força que talvez ainda não tenha sido totalmente despertada, mas que sempre esteve ali, esperando o momento certo para se manifestar. A mudança não é o fim de nada, é o começo de tudo. É a prova de que você está vivo, aprendendo, evoluindo. Cada fase que se encerra abre espaço para algo ainda mais alinhado com quem você está se tornando. E se hoje parece difícil, lembre-se, toda transformação tem seu desconforto inicial. É como quando uma semente rompe a terra. No começo tudo é escuridão, incerteza, esforço. Mas quando finalmente toca a luz, cresce com uma força que nem ela mesma sabia que tinha. Você é essa semente, e a vida está sempre te empurrando para cima, para o novo, para o melhor. Basta confiar, basta dar o próximo passo, porque a mudança, por mais assustadora que pareça, sempre leva você para onde deveria estar. E quando você menos espera, percebe que já não é mais a mesma pessoa. O que antes parecia impossível, agora faz parte da sua realidade. O medo que um dia te paralisou virou apenas uma lembrança distante, uma história que você conta para inspirar os outros. Porque é assim que acontece, a mudança não pede permissão, mas te dá escolhas. Você pode resistir, se esconder, adiar, ou pode aceitá-la, abraçá-la e usá-la a seu favor. O tempo passa de qualquer jeito. Então, por que não usá-lo para crescer? E crescer significa confiar no fluxo da vida, mesmo sem entender todos os detalhes. Significa permitir-se errar sem se punir. Significa entender que cada desafio tem um propósito, cada desvio tem um ensinamento, e cada recomeço traz uma nova oportunidade de fazer diferente. Então, siga em frente. Sem medo do que pode dar errado, mas com entusiasmo pelo que pode dar certo. Porque a única coisa pior do que arriscar e falhar é nunca ter tentado. E quando você tenta, algo muda dentro de você. A dúvida ainda pode aparecer, o frio na barriga pode insistir, mas agora existe algo maior te guiando, a certeza de que você está em movimento. E movimento é vida, porque estagnar não evita a dor, só adia. O tempo continua correndo, as oportunidades continuam surgindo, e quanto mais você espera, mais difícil se torna dar o primeiro passo. Mas a verdade é que não existe momento perfeito. O momento perfeito é aquele em que você decide agir. E agir não significa ter todas as respostas. Significa confiar que elas virão no caminho. Significa entender que cada passo, por menor que pareça, está te levando para mais perto da sua melhor versão. Então, não espere mais. Não deixe o medo decidir por você. A mudança já começou dentro de você no momento em que você imaginou uma vida diferente. Agora só falta um detalhe: fazer acontecer. E fazer acontecer não exige grandes gestos ou certezas absolutas. Exige apenas a disposição de dar o primeiro passo, de sair da inércia, de confiar que o caminho se revela para quem tem coragem de segui-lo. Porque a vida não recompensa quem espera demais, quem calcula cada risco sem nunca se mover.
A vida favorece aqueles que ousam, que testam, que aprendem enquanto caminham. Aqueles que entendem que errar faz parte, mas ficar parado não pode ser uma opção. E quanto mais você se permite avançar, mais percebe que a mudança não é um obstáculo, mas um convite. Um convite para crescer, para se redescobrir, para experimentar uma nova versão de si mesmo. Uma versão mais forte, mais sábia, mais conectada com quem você realmente quer ser. Então, que tal aceitar esse convite? Que tal sair do automático e permitir-se viver a transformação? Porque o futuro não espera. E se existe algo dentro de você pedindo por mudança, talvez seja a sua própria alma te lembrando que você nasceu para ir além. E ir além não significa ter todas as respostas, mas sim a disposição de encontrá-las no caminho. Significa entender que cada escolha, por menor que pareça, molda o seu destino. Que cada passo dado, mesmo com medo, te aproxima da vida que você merece viver. Porque no final das contas, a mudança não é o que assusta. O que realmente assusta é olhar para trás e perceber que você passou seu tempo demais preso no mesmo lugar, alimentando dúvidas em vez de experiências, colecionando arrependimentos em vez de histórias. E se você está lendo isso agora, talvez seja porque lá no fundo já sabe que chegou a hora. Hora de confiar mais em si mesmo. Hora de deixar para trás o que não faz mais sentido. Hora de criar um novo capítulo com mais coragem e menos desculpas. Então vá. Sem esperar garantias, sem esperar o momento perfeito, porque a única certeza que você precisa ter é essa: a sua vida está acontecendo agora. E o que você faz com ela é uma escolha só sua. E no fim, tudo se resume a uma escolha: continuar onde está ou dar uma chance para o novo. O medo sempre vai existir, mas ele nunca pode ser maior do que a sua vontade de viver plenamente. Então respire fundo, confie em si mesmo. E siga em frente, porque cada passo que você dá em direção à mudança é um passo em direção à sua melhor versão. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal Viva Plenamente e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, vamos transformar medo em coragem e incerteza em crescimento. Até o próximo vídeo.